Ora viva, saudações especiais para si que está a investir o seu tempo a acompanhar esta conversa. Continuamos no ciclo de conversas com os candidatos rumo às eleições presidenciais de 17 de outubro. Hoje temos aqui conosco o Dr. Carlos Veiga, ele que também é um dos candidatos à presidência da República, a quem saúdo. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Existe uma motivação óbvia da sua parte. É um homem reconhecidamente como um político no nosso seio e é quase que óbvio que seria um candidato às presidenciais e já o fez. O que é que constitui a base mais forte da sua motivação? Eu devo muito ao meu país, quer dizer, o que eu sou hoje, as vivências, as experiências, os conhecimentos que tenho, o meu país é que me permitiu chegar onde eu cheguei. E digamos que toda a minha vida de adulto, portanto ativo, tem sido feita a trabalhar por Cabo Verde. Eu acho que o meu país não me deve nada, é a minha obrigação como cidadão. Se eu considero que tenho condições para continuar a ajudar o meu país, sobretudo neste momento difícil, num cargo de responsabilidade que pode ser crucial por vezes, já que, por exemplo, o estado de emergência depende muito do Presidente da República. Portanto, se isso é assim, eu sinto-me no dever de me candidatar para, se for escolhido pelos meus conterrâneos, eu poder, de facto, dar essa contribuição que considero positiva para que as coisas, de facto, sejam sempre melhores, sempre melhores. Então é isso. Eu tenho orgulho de ser cabo-verdiano, quero servir o meu país como tenho feito ao longo da minha vida. Você trouxe o lema União por Cabo Verde, não é? Exato. E também na apresentação da sua candidatura oficial, destacou, pôs a tónica muito fortemente sobre a cabo-verdianidade. Certo. E acho que vê-se, subentende-se por parte das várias candidaturas que há necessidade de fazer algo mais para unir ainda mais os cabo-verdianos. O que é que você tem em mente quando traz um lema como este? Considero que nós estamos a viver um período de muita fricção, muita crispação, sobretudo político-partidária, mas que também acaba por se refletir na sociedade. Ora, nós não conseguiremos vencer os desafios que temos pela frente, a começar pelo da Covid, né? Se não trabalharmos todos juntos, se não pusermos as nossas forças juntas contra esse inimigo comum. E por isso eu acho que o Presidente deve ser a figura que procura a todo custo, e deve procurar a todo custo, unir os cabo-verdianos. Portanto, procurar fazer pontes, procurar consensos, estabelecer diálogos que permitam que, enfim, todos nós, pensando sobre um mesmo problema, possamos encontrar a melhor solução para Cabo Verde. E acho que o Presidente da República está desenhado na Constituição para ser isso mesmo, moderador do sistema, não é? Pessoa que é capaz de fazer com que o sistema tenha condições para funcionar regularmente. É isso que eu pretendo fazer, se for eleito Presidente. Referiu-se também, durante a sua apresentação, de criar pactos de regimes úteis e necessários, em vez da crispação. Isto é um ataque contra alguma mensagem de algum candidato? Não. É só constatação de uma realidade. Repara, a nossa Constituição vai no mesmo sentido. Há matérias sobre as quais a nossa Constituição exige um largo consenso, traduzido numa maioria qualificada. E não tem sido possível chegar a decisões em matérias até muito importantes quando se trata de obter votações de maioria qualificada no Parlamento. Significa que os partidos políticos não estão a entender-se, mas isso traduz também ou reflete-se também na própria sociedade. Essas divisões que nós encontramos dentro do Parlamento acabam por se refletir ou traduzir o que ocorre na própria sociedade e que impede, portanto, que nós enfrentemos desafios comuns
com um exército comum, digamos assim, com uma vontade comum de vencer esses desafios. Então, a minha ideia de que nós temos que fazer pactos de regime, isso em todas as democracias isso é assim, e em Cabo Verde eu penso que muito mais, por maioria de razão, deve ser assim. Tentarmos criar pactos de regime em relação a matérias sobre as quais não deve haver dissenso, porque são fundamentais para o presente e o futuro de Cabo Verde. Então eu acho que o Presidente da República tem que apelar a esses consensos, tem que apelar, de facto, a essa união de esforços, e é por isso que eu ponho a tónica precisamente na união por Cabo Verde. Não é? Esta atitude, sobretudo dos políticos no Parlamento, não terá sido o maior causador de uma certa apatia junto da sociedade civil? Porque você também referiu-se, pediu um maior engajamento da sociedade civil na política. Sim. Pode ser um dos elementos, não excluo que possa ser, sim, a forma como nós nos posicionamos, digamos assim, face à sociedade pode determinar um certo desinteresse da sociedade, mas eu penso que talvez não seja só isso, não é? Talvez não seja só isso. Ainda, na maior parte dos casos em que eu detetei isso tem a ver mais com ok, eu tenho votado, mas eu não consegui nada. Outros conseguiram, mas eu não consegui nada. Quer dizer, o progresso é geral, pode não ter abrangido toda a gente, portanto ainda não chegou a toda a gente, e as pessoas reagem a isso desinteressando-se da política. Não, eu penso que é o contrário. Né? Quer dizer, quando isso acontece é preciso ainda apostar mais na política para que a política obtenha o resultado que é desejável, que é de ninguém ficar para trás. Né? E, portanto, isso faz-se como? Isso faz-se, em primeiro lugar, votando, mas exprimindo o seu ponto de vista, não se calando, utilizando a liberdade que nós conquistamos. Portanto, por isso é que eu fiz esse apelo à política. Política, no fundo, é polis, é assuntos da sociedade. Todos nós temos que nos interessar pelos assuntos da sociedade. Às vezes isso não nos tocou ainda, mas com certeza que se tocará. Portanto, é preciso que a gente não deixe de participar, que continue a participar, que faça ouvir a nossa voz. Se eu me calar, ninguém me ouve, penso que está tudo bem. Não está, não é? Então, o apelo à política, à participação política, vai nesse sentido de que os problemas só serão resolvidos se, de facto, nós todos fizermos a nossa parte. E, sobretudo, se falarmos alto, denunciando aquilo que consideramos que não está bem, propondo aquilo que pensamos que é melhor, eu acho que isso é que é política. Há quem defenda que, pelo facto de ter estado no governo, inclusive como primeiro-ministro, pode vir a criar algum conflito entre as duas funções. Não, nunca. Eu separo-as muito nitidamente. Eu estive na escrita da Constituição e na revisão da Constituição. Não só eu, mas outros, mas eu estive, não é? E há muitos preceitos que foram escritos por mim, diretamente por mim. E, portanto, quando nós discutíamos, enfim, as linhas fundamentais da Constituição, que estão no programa político inicial do MPD, né? A nossa preocupação foi a de desenhar muito claramente as funções do Executivo e as funções, sobretudo as funções do Presidente da República. Que nós não queríamos e não quisemos que ele fosse uma figura decorativa, mas não quisemos um regime presidencialista, em que o Presidente é o Executivo. Portanto, foi desenhado com muita atenção e muita cautela para exercer essa função de moderador. Quando há situações de disrupção no funcionamento do sistema, ele tem poderes máximos, que vão até a dissolução do Parlamento, a admissão do Governo. Fora disso, ele tem poder, sobretudo poder de impedir o veto por inconstitucionalidade ou o veto político. Mas tem também a magistratura de influência, que é, se calhar, o poder que ele pode usar e que deve usar mais. Portanto, é moderar o sistema influenciando no sentido da Constituição. A Constituição é a magna carta do Presidente e a nossa Constituição tem orientações para praticamente todos os aspectos da nossa vida em sociedade. E, portanto, o Presidente tem aí também um conjunto de orientações de que pode verbalizar e que pode ser o porta-voz, dizer, não, a Constituição exige que nós avancemos nesta direção. Então, como é que é? Estamos nesta direção ou não estamos? Portanto, o Presidente tem muitos poderes de influenciação,
e a força da sua influenciação é porque isso está na Constituição, que é a nossa lei fundamental. Um dos candidatos acha que é necessário uma reforma da Constituição, inclusive na questão do Presidente, porque não tem muita força e defende até um regime presidencialista. Como é que vê isso? Repare, quando fizemos a Constituição, nós rejeitamos liminarmente um regime presidencialista, porque penso que, se olharmos para a história, os regimes presidencialistas puros funcionam em países continente. Os Estados Unidos são um regime presidencialista, o Brasil também o é, não é? Mas, portanto, são países que são continentes ao mesmo tempo. Mas quando vemos a experiência do presidencialismo, por exemplo, em África, eu acho que os resultados são muito decepcionantes. Essa foi a nossa lógica. Dizer, não, nós não queremos um regime presidencialista, um regime em que uma pessoa só é determinante, pode resvalar facilmente quando a cultura democrática não está muito enraizada na sociedade, pode resvalar facilmente para a ditadura pessoal. Portanto, nós quisemos evitar isso. Eu penso que essas razões continuam válidas, talvez menos fortes, mas válidas. Por outro lado, o regime, o sistema de governo que nós temos estabelecido na Constituição tem funcionado. Não impediu a alternância democrática. Manteve a estabilidade política do país, que é um valor fundamental. Portanto, permitiu que o país avançasse nos mais diversos domínios. Eu acho que a nossa Constituição precisa de pequenos retoques que a tornem, se calhar, mais flexível em algumas matérias. Precisa, eventualmente, de uma revisão nas maiorias que são exigidas para as diversas matérias. Pode ser que sim, é necessário reavaliarmos. Agora, de qualquer forma, 30 anos depois da instauração da democracia, não é despiciando, digamos, nós fazermos uma apreciação, uma avaliação de como o nosso sistema tem funcionado. Eu acho que o Presidente da República pode proporcionar essa oportunidade, organizando eventualmente debates, diálogos sobre este tema e muitos outros que afetam os cabo-verdianos. Eu tenho a ideia de fazer isso, de ser um promotor de um debate muito aberto na sociedade cabo-verdiana, sem tabus, sobre as questões fundamentais para a vida dos cabo-verdianos. E essa questão da revisão constitucional pode perfeitamente incluir-se dentro disso. Mas o Presidente da República não tem o poder de iniciativa da revisão constitucional. Ele pertence apenas, exclusivamente, aos deputados, nem sequer aos grupos parlamentares e nem aos partidos, aos deputados individualmente. Em segundo lugar, o Presidente não pode recusar-se a promulgar uma Constituição aprovada no Parlamento. Portanto, a única coisa que o Presidente pode fazer, porque se trata de uma questão que é importante na vida das pessoas, é promover o debate na sociedade, a discussão na sociedade e o diálogo na sociedade sobre essa matéria. Acredito que sim. Portanto, se eu for Presidente da República, no quadro dos debates que eu irei promover, estará esse. Vamos avaliar o sistema político, vamos avaliar se a nossa Constituição precisa ou não de uma revisão fundamental ou de uma revisão pontual. Eu, pessoalmente, não acredito que haja qualquer necessidade de uma revisão fundamental de transformar o nosso sistema de governo, como ele é hoje, no fundo, o parlamentarismo mitigado, em presidencialismo. Não acredito que, de facto, uma pessoa seja capaz de sozinha, como chefe de Estado e de governo, todo poderoso, pode fazer tudo aquilo que quiser. Não me parece que essa pessoa consiga fazer com que Cabo Verde avance de forma diferente e melhor do que avançou ao longo de todos estes anos de parlamentarismo mitigado. Tem um manifesto de apoio do MPD, da UCID, certo. E também Milton Paiva já esteve na corrida às presidenciais. É verdade. Isto lhe dá mais garantia de estar próximo à vitória? Não só me dá mais garantias, sim senhor, me dá mais perspectivas de vitória, como mostra que esta candidatura, de facto, não é partidária. É muito mais abrangente do que o universo partidário, não é? E há pessoas da sociedade civil, muita gente mesmo, que está comigo, e eu penso que mesmo entre os militantes ou simpatizantes dos partidos que não declararam apoio à minha candidatura, encontrarei votantes, de certeza absoluta, porque são pessoas que me conhecem há muito tempo, com quem temos privado muito bem, em ambiente democrático, em ambiente de respeito pelas convicções mútuas,
E, portanto, acredito que essas pessoas veem em mim uma individualidade capaz de ser um bom Presidente da República, não partidário, não dependente dos partidos e não criador de quaisquer conflitos com os partidos, antes pelo contrário, que pode ser ponte entre todos eles. A minha experiência e a minha vivência mostra que em várias situações em que eu poderia ter feito diferente, eu optei por fazer pontes e por levar a soluções de consenso. A revisão constitucional de 2010, em que eu era líder do MPD, mas estava na oposição, foi feita porque o MPD, efetivamente, participou ativamente nessa revisão constitucional. Não é? A entrada em funcionamento do Tribunal Constitucional deve muito, portanto, à circunstância de eu ter tido, portanto, a ideia de conversar com Aristides Lima, que na altura era deputado, mas era também ex-líder do PICV, para fazer parte do Tribunal Constitucional e convencer o meu grupo parlamentar, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, que eu liderava na altura, a aceitar essa candidatura e a votar favoravelmente a ela. Por isso nós temos hoje o Tribunal Constitucional e eu penso que é, se calhar, o melhor tribunal que nós temos neste momento. Não é? Ora, naturalmente vai ser um presidente muito próximo do governo e, obviamente, haverá ruídos, não é? Porque é próximo do governo. Como superar estas questões, sobretudo, que vazam nas redes sociais, portanto, os ruídos da comunicação, referente é apoiado pelo MPD e também é do MPD e há quem defenda uma descontinuidade partidária, não é? Mas quando convém, não é? Defende quando convém. Quando não convém, noutras situações, era bom estar na mesma linha partidária. Agora não é. Não. Primeiro, eu sou estruturalmente independente. Né? Eu estive no MPD por ser independente, por querer ser independente, por querer ser uma pessoa que pensa por si própria. Aí, no MPD, encontrou um espaço onde as suas ideias também eram partilhadas por outros. Mas a minha mente foi sempre, a minha forma de ser foi sempre de uma pessoa com independência de espírito. Eu não confundo as funções. Eu sei aquilo que penso em cada momento e como é que as coisas devem ser feitas. Portanto, não há hipótese pelo facto de eu ter vindo do MPD, de ter sido líder do MPD, agora como Presidente da República eu poder, por exemplo, favorecer ou prejudicar o MPD, ou querer, no fundo, interferir internamente no MPD. Está fora de questão. Eu já estou fora do MPD, da liderança do MPD há uns 10 anos, se calhar, penso que 2013, quase 10 anos, não é? Mas nunca interferi internamente no MPD. Portanto, a direção do MPD está para dizer, nunca quis fazer sombra a absolutamente ninguém, porque eu prezo a independência de espírito das pessoas e penso que quem é líder de uma determinada organização é alguém com uma grande capacidade, mas também uma grande independência de pensamento e de espírito. Eu entendo-me assim desde criança, que penso muito por mim próprio e tomo as decisões muito por aquilo que eu julgo ser o melhor. Portanto, aqui também, como Presidente da República, não irei tomar decisões porque essas decisões agradam ou não agradam ao Governo. Irei tomar as decisões em conformidade com aquilo que a Constituição me diz que deve ser e em conformidade com as minhas ideias. Naturalmente, que quando se partilha valores e princípios, é mais fácil chegar a boas soluções. Mas não quer dizer que se chegue em todas as situações. Portanto, e não quer dizer que o Presidente se subalternize, portanto, ao MPD, ou que subalternize o MPD. Não é nada disso. Vai ser um Presidente acima dos partidos, procurando cumprir aquilo que a Constituição estabelece, fazendo essa Constituição ser cada vez mais viva na vida de todas as pessoas, mesmo no dia a dia das pessoas. E haverá oportunidade, com certeza, de verificar que isso vai acontecer e que as minhas preocupações têm a ver, sobretudo, com os cidadãos. Eu acho que, neste momento, face à nossa administração e, às vezes, face a algumas decisões judiciais, os direitos dos cidadãos reconhecidos pela Constituição não estão a ser cumpridos, não estão a ser respeitados.
E eu, como Presidente da República, terei que levar a minha voz contra isso, terei que influenciar positivamente para que as condições que hoje permitem essa situação sejam ultrapassadas, quer ao nível legislativo, quer ao nível administrativo, sejam ultrapassadas. A Covid-19 mexeu, abalou todas as bases que nós tínhamos feitas e muitos ganhos conseguidos. Exato. O que é que tem em mente fazer para ajudar o Governo numa construção pós-Covid, tendo em conta o seu papel também a nível internacional? Certo. Não. Felizmente Cabo Verde tem feito um bom trabalho nesta matéria, mas naturalmente que há fraquezas estruturais que têm que ser ultrapassadas. O Presidente da República, claro que tem que estar ao lado do Governo na busca das soluções, sobretudo quando essas soluções têm que vir de fora, têm que vir, portanto, do apoio ou da aquisição que tem que ser feita no mercado internacional ou do apoio dos nossos parceiros. O Presidente da República estará aí sim a reforçar completamente a ação do Governo para que os cabo-verdianos beneficiem de tudo o que seja necessário para vencermos a Covid. Eu acho que essa é uma questão fundamental para todos os cabo-verdianos e não desejaria ver nenhum cabo-verdiano a remar contra este tipo de maré. Ao contrário, aqui temos que remar todos, do Presidente da República até ao mais simples. Tudo o que nós pudermos fazer para que o povo cabo-verdiano seja, de facto, liberto da Covid, deve ser feito. Tudo mesmo. Tudo que seja influenciação, tudo que seja solicitação, tudo que seja utilizar as relações existentes, eu penso que tem que ser feito por todos os responsáveis do país, todos os responsáveis políticos, de que partido sejam e em que função sejam. Está a vir agora do embaixador do Estado de Cabo Verde nos Estados Unidos. Esta sua experiência muito recente serviu para criar algum pacote concreto relativamente à nossa diáspora? Na minha mente, sim. Eu aprendi nesses 3 anos nos Estados Unidos a aprofundar a convicção que eu já tinha quando, logo em 1991, eu declarei que as comunidades eram a nossa 11ª ilha. Essa minha convicção hoje está ainda mais reforçada. Eu vou mais longe. Não só é a 11ª ilha, é um ativo estratégico da nação cabo-verdiana. As nossas comunidades são um ativo estratégico da nação cabo-verdiana, são imprescindíveis para tudo o que possa ser o nosso caminho para o desenvolvimento, são imprescindíveis para a consolidação das nossas instituições democráticas e são imprescindíveis para, em vários planos que nos permitem hoje estar no mundo muito mais conectados, exigem, digamos assim, em termos de recursos humanos, que existem como uma reserva estratégica também nas nossas comunidades. Eu acho que o futuro de Cabo Verde recente, o futuro próximo de Cabo Verde, vai ser feito, sobretudo, com os nossos jovens, mas também com as nossas comunidades, porque eles dominam as novas tecnologias, que são o caminho seguro, efetivamente, e o caminho mais aberto que nós temos para um desenvolvimento. Não tenho dúvidas de que vai ser assim. Porque hoje nós temos recursos que são estratégicos no mundo inteiro, mas para cujo uso as novas tecnologias são fundamentais. Portanto, recursos humanos que dominam as novas tecnologias vão ser também fundamentais. Então, as nossas comunidades são um recurso estratégico, não apenas ou sobretudo pelas remessas, que são importantes, mas pelo recurso humano qualificado que lá existe, que vive e que tem o coração a bater por Cabo Verde, que está sempre a perguntar-te o que é que eu posso fazer pelo meu país, o que é que eu posso fazer por Cabo Verde, como é que eu devo fazer. Portanto, é preciso trabalharmos a partir desse conceito do ativo estratégico e criarmos, de facto, as condições para uma maior integração das nossas comunidades na dinâmica, seja na dinâmica política, na dinâmica económica, na dinâmica cultural, mas na dinâmica social de Cabo Verde, aqui em Cabo Verde, né? Mas também para que criemos condições para que os nossos imigrantes, quando estejam aqui em Cabo Verde, se sintam dentro, se sintam em casa, absolutamente em casa, sob todos os pontos de vista, né? Para que nós sejamos capazes também de burilar bastante as arestas que às vezes criam dificuldades quando os nossos imigrantes têm a necessidade de se relacionar com a administração cabo-verdiana. Eu digo-lhes
Eu digo a eles que essas dificuldades não são só com eles. Também nós que estamos cá temos essas dificuldades. Portanto, também, para mim, como Presidente da República, a ideia de mudar a percepção, mas mudar a forma de trabalhar da nossa administração pública será um grande desafio. Nós precisamos de uma administração pública mais amiga dos cidadãos, que seja também mais eficaz na solução dos problemas que lhe compete resolver, que seja mais eficiente, ou seja, que resolva esses problemas em benefício das pessoas, não é? E que, no fundo, seja capaz de dar o ar da modernidade que Cabo Verde já começa a ter. O sonho que será possível, daqui a não muito tempo, que alguém de casa requeira qualquer coisa à administração pelo seu telemóvel, pelo seu computador ou até pelo seu telemóvel, que pague com o seu cartão diretamente de casa e que receba em casa ou via o seu computador, receba o documento de que tem necessidade ou a resposta de que tem necessidade. Eu acho que isto é possível dentro de pouco tempo em Cabo Verde e acredito que será o avanço fundamental que a administração pública fará em relação a servir adequadamente todos os cabo-verdianos, incluindo aqueles que vivem na nossa imigração, mas que vêm a Cabo Verde de férias e que têm interesses aqui, e que constroem e que investem e que às vezes têm que passar todas as suas férias à espera de despachar um bidão nas alfândegas. Não pode ser. Os transportes também, sim, voltar os transportes, sim. Os transportes são outro problema. Esse é um problema mais complicado, né? Os transportes aéreos, né? Nós sabemos que a Covid destruiu praticamente o transporte aéreo e um país como Cabo Verde, com uma pequena companhia aérea, sofreu profundamente. Acredito, porque de alguma forma tenho alguma informação também, que se está à procura de uma solução adequada. Foram tentadas várias, nenhuma delas acabou por se concretizar. Havia uma que era muito promissora, de fazer de facto o hub aéreo no Sal. Começou a funcionar, tinha tudo para dar certo, a Covid destruiu essa possibilidade. Agora é preciso recomeçar quase que de novo, ou se calhar abaixo de zero, mas eu penso que está-se a trabalhar nesse programa e muito em breve será possível termos outra vez a nossa companhia de bandeira a voar para os destinos que nós considerarmos mais importantes. A justiça, num Estado de Direito democrático, é provavelmente a rainha, não é? Certo. E existe uma certa sensação de injustiça no país e o Presidente da República pode fazer alguma coisa relativamente a isto. O que é que faria de concreto caso fosse eleito o Presidente da República? Olha, há vários aspectos a ter em conta. A legislação, em primeiro lugar. Se a justiça é morosa, a legislação tem uma parte da responsabilidade. Não é? Outra parte da responsabilidade cabe aos operadores, os próprios operadores. E outra parte, do meu ponto de vista, cabe ao autogoverno da própria justiça. E outra parte, provavelmente, terá a ver com a própria configuração do sistema judiciário, portanto o Governo aí e o Parlamento são importantes. Então haverá que trabalhar todas essas áreas. O Presidente da República, sendo um órgão independente, eleito diretamente, tem toda a legitimidade para falar de olhos nos olhos com o autogoverno da Justiça. Portanto, não é com cada juiz ou com cada procurador ou com cada advogado, mas com o autogoverno. Falar com o Conselho Superior da Magistratura, com a Procuradoria-Geral, com a Ordem de Advogados, sobre como fazer com que a justiça seja aquilo que a Constituição diz que deve ser. Primeiro, uma justiça independente, obviamente, mas realmente independente. E a independência da justiça é a independência dos seus atores, não é? Não nos podemos declarar a independência da justiça toda, mas se os atores não quiserem ser independentes, então a justiça não é. Portanto, dos seus atores, a formação, portanto, dos que são os atores da justiça tem que ser uma preocupação, tem que ser feita do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da ética e deontologia das profissões jurídicas. Essa será uma parte importante. Por outro lado, o Presidente nomeia parcialmente estes órgãos do autogoverno da Justiça. E, portanto, nessa nomeação, na escolha das pessoas que nomeia, o Presidente pode também exercer uma influenciação positiva. O meu critério na escolha das pessoas será aqueles que me dão a garantia
de aplicar a Constituição com toda a sua eficiência. Aqueles que me dão garantias, pelo seu histórico, de que aplicam a Constituição, sabem a Constituição perfeitamente e profundamente, e irão aplicá-la em todas as situações em que seja necessário ela ser aplicada, e ela deve ser logo em primeiro lugar, esses terão a minha escolha. Aqueles que não me derem esse tipo de garantia, com certeza que eu não poderei escolhê-los. Portanto, mas do resto, será trabalhar, influenciar, portanto, todos os poderes que existem, portanto, quer o legislativo, quer o executivo, em relação às alterações que é necessário introduzir. Posso dar um exemplo? Será que já não será já necessário nós termos, por exemplo, um tribunal de competência especializada nas áreas abrangidas pelo direito comercial, o direito das sociedades comerciais, no fundo, para a área empresarial? Será que devemos continuar a misturar os conflitos ligados à área empresarial com os conflitos comuns, da área de família, de saúde, aos civis, normais entre nós? Não. Penso que já é hora de especializar. Porque quando você é especialista, você decide mais rapidamente e decide melhor. Né? Portanto, será que não é necessário nós especializarmos já a justiça administrativa? Eu entendo que sim, mas isso não depende de mim. Eu não posso tentar influenciar nesse sentido, mas caberá ao Executivo e ao Legislativo fazê-lo. Portanto, há uma margem muito grande de matérias em que é possível essa colaboração total, esse diálogo muito assertivo, para nós termos soluções melhores. O povo cabo-verdiano merece uma outra justiça. Repare, neste momento é nítido que o povo de Cabo Verde não está a confiar muito na nossa justiça, e é preciso que confie. E nós temos que lhes dar razão para confiarem, porque essa é a base do Estado de Direito Democrático. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Já estamos a terminar, mas permita-me fazer-lhe mais uma questão, a última. Tem duas candidaturas que emanam do MPD, tem adversários que também têm as suas virtudes, não é? Quem ou que cenário seria mais desfavorável para a sua vitória? Sinceramente, não fiz essa avaliação, não é? Eu estou muito focado na minha candidatura. Eu acho que todas as pessoas que se candidatam a Presidente da República porque se sentem preparadas para essa função e, portanto, merecem o respeito dos cabo-verdianos e têm o meu respeito. Portanto, eu nesta corrida estou essencialmente preocupado comigo. Fazer chegar a minha mensagem ao maior número possível de cabo-verdianos, para que no momento do voto eles possam estar perfeitamente cientes do que posso fazer, portanto, por Cabo Verde, e que aquilo que vão ver, aquilo que estarão a ver e estarão a pensar, os levará a votar na minha candidatura. Acredito que estou bem preparado, de facto, para ser Presidente da República neste contexto, e que faria uma boa presidência se tiver a preferência dos meus conterrâneos. Muito obrigado por ter comparecido neste espaço connosco, pelas suas respostas, pelo seu tempo. Bem-aja a sua candidatura e um bom trabalho. Muito obrigado também a si que lá de casa acompanhou esta conversa. Espero que tenha sido proveitosa e prometemos voltar num próximo momento com mais um candidato. Até lá, fique na nossa companhia e fique bem.